Boa tarde. Boa tarde ao professor Juracy Marques. Boa tarde. A gente está começando o primeiro debate, o primeiro bate-papo, né, desse ciclo de conversas da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, da SAB, né? E eu fiquei muito honrado de ser convidado para entrevistar o professor Dr. Juracy Marques. O professor Juracy Marques é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Ele é um dos cofundadores do mestrado e do doutorado de Ecologia Humana da UNEB. É sócio fundador da SAB, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, e da SOLAI, Sociedade Latino-Americana de Ecologia Humana, além de membro da Society for Human Ecology, da SHE. Né? E o nosso bate-papo hoje vai ser em torno da questão da espécie humana, né, professor Juracy? Isso, André. Eu que agradeço, né? Me sinto honrado de estar com você aqui nesse bate-papo. Você que é uma referência para a gente hoje em ecologia humana, por ter trabalhado com ecologia sonora, ter feito um trabalho exemplar com o povo Tuxá. É um trabalho de referência não só a nível nacional, mas a nível internacional. Então, me sinto muito honrado de estar com você aqui nesse bate-papo. Então, vamos começar, professor. E para começar, a gente queria fazer uma pergunta que é: quem somos nós no mundo? Né? Que espécie é essa, a espécie humana no mundo? É uma pergunta simples, né? Quem somos nós? Olha, André, essa é uma pergunta que me persegue desde quando era criança, né? Acho que todos nós, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Agora, talvez, para mim, como um pesquisador, como um cientista que trabalha com ecologia humana, ela se tornou mais especial, essa pergunta, né? Então, voltando rapidamente aqui numa cronologia, a gente tem aí as hipóteses da física que diz que o universo surgiu há aproximadamente 13 bilhões de anos atrás. Então, é muito tempo e a ideia do que é humano não existe, aparentemente não existe, né? Se a gente vai um pouco mais nesse processo da dinâmica do universo, a Terra surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. É a partir do aparecimento de uma bactéria, né, que as hipóteses científicas analisam essa questão, de 13,5 bilhões de anos atrás, que essa dinâmica da vida começa a ganhar ebulição, né? Só que nós não estamos aí ainda nessa história, né? Tem as bactérias, que são unicelulares, que se dinamizam e viram seres pluricelulares, né? A partir daí nascem os tipos animais que habitaram os oceanos, depois vieram para as terras, o aparecimento das espécies vegetais, mas nós também não estamos nessa história ainda, né? Quando é que aparece as primeiras garatujas do que seria a espécie humana? Até hoje, digamos, a coleção de esqueletos, essas pistas fósseis que nós temos, dá a ideia de que nós passamos a fazer parte desse cenário aproximadamente há 7 milhões de anos atrás, né? Onde os nossos ancestrais lá na África começaram essa epopeia evolutiva, né? Mas ainda não é a nossa espécie que nós queremos falar aqui, que é o Homo sapiens, né? São outros tipos de animais que estão dentro de uma dinâmica evolutiva que deixa o território africano nessa dinâmica da descoberta do mundo, da experiência de conquista de novos espaços dessa terra. O fato é que, durante todo esse processo evolutivo desses ancestrais, nós vamos ter aproximadamente 300 mil anos atrás, segundo as novas descobertas da paleoantropologia, da biologia evolutiva, o aparecimento dessa espécie que a gente chama de Homo sapiens, né? Uma espécie do reino animal, do gênero Homo, né? E que alguém nominou como Homo sapiens. Esse alguém a gente vai tratar daqui a pouco.
é uma figura bem polêmica nas narrativas, que é o Linneu, né? A pessoa que criou uma taxonomia de classificação de seres vivos, sobretudo a partir de um livro que ele publicou chamado Sistema Naturae, que é uma obra muito importante, né? O Linneu que tinha essa ansiedade em classificar tudo, né? Então, nós somos consequência dessa epopeia evolutiva, embora a nossa condição de Homo sapiens, que nós estamos relatando, de aproximadamente 300 mil anos atrás, ainda não é a nossa condição hoje. Essa dinâmica que nós experimentamos na condição humana, né, na nossa condição de espécie sapiens, ou seja, aquele que sabe, que simboliza, que ritualiza a morte, que interditou o incesto, que cria deuses, que reverencia deuses, que tem uma relação com o mundo divino, simbólico, que criou uma linguagem muito específica, que pintou nas cavernas. Essa é uma dinâmica cultural, humana, bem recente, né? De um tempo que a gente chama de revolução criativa. Então, nós somos um pouquinho essa história, um grãozinho de areia dentro dessa história evolutiva, num universo infinito, de tantos mundos, de tantos lugares, né? Mas que hoje nos sentimos a bola da vez. A gente usa a expressão o rei da cocada, né? Mas somos animais como outros, como outro qualquer, né? Na natureza. Somos como as plantas, as flores, os beija-flores, com uma questão. Pela dinâmica humana que nós atingimos nesse processo evolutivo, nós, entre aspas, extinguimos todas as outras espécies humanas e só sobrou a gente, e hoje somos uma média de mais de 7 bilhões de sapiens ocupando o mundo com os dramas, com as dores e as alegrias que essa condição nos permite, né? Então, nós somos os sapiens do século XXI. É um tema muito interessante, né, professor? E que dá margem também a muitas discussões a partir daí, né? Enquanto o senhor estava falando, me veio à cabeça alguns autores, né? Vou destacar alguns: o George Agamben, que a gente vai falar um pouco, o Walter Benjamin, que foi um grande estudioso da linguagem humana, né? E da linguagem das coisas, da linguagem da natureza, né? E do Huxley, né, que é um dos criadores do conceito de Unwelt, de meio ambiente, né? Nesse momento Exato. que a Unwelt humana, ou seja, o ambiente humano, né, da nossa cultura, está passando por um momento de reestruturação, justamente por um desequilíbrio em outros meios, né, no meio entre a relação dos vírus com outros animais que fazem parte do nosso ecossistema, por exemplo, e como isso pode reverberar de uma maneira tal, né, na cultura humana, que a gente está agora descobrindo junto, né? Exato, André. Você tocou aí. Você que me apresentou esse livro aberto no mestrado, quando você estudava conosco aqui. Você me apresentou esse livro, que é uma obra-prima. Eu queria um pouco que você falasse dessa tese apresentada pelo Agamben. E para te passar essa provocação, eu só recuperaria uma fala do Foucault, que é a ideia de que toda classificação ela é arbitrária. E a classificação dos sapiens ela é muito arbitrária, porque é a ideia de que sabemos. Então, como psicanalista, por exemplo, o que nós mais observamos na clínica é o sujeito que chega e diz assim: eu não sei o que eu desejo, eu não sei quem eu sou, eu não sei disso, eu não sei daquilo, qual é o nosso futuro. Então, nós somos uma espécie, sobretudo, que não sabe. Então, se tem uma lógica que é arbitrária, é essa classificação que nos foi apresentada pelo Huxley, como você falou, pelo próprio Linneu, né? E é uma classificação que a gente tem que problematizar um pouco, porque esse título pressupõe um animal que sabe em detrimento de outros animais e vegetais que não sabem, quando, na verdade, hoje nós sabemos que os outros animais sabem, sentem, pensam, que as plantas
sentem, pensam. Felizmente, a própria biologia, que foi muito resistente a essa tese, está se abrindo hoje, né? Nós temos trabalhos lindos sobre o sistema de vida das plantas, dos animais, e a nossa condição da racionalidade do saber é super polêmica. Diga-se de passagem o que Freud escreve sobre o nosso inconsciente, de que nós somos, sobretudo, uma espécie irracional. E quando você me apresentou o livro do Agamben, o Aberto, isso estalou assim, porque o Agamben trata exatamente da problematização dessa classificação. Então, queria um pouco que você falasse desse livro que você trouxe para o programa e que foi tão revolucionário à época. O livro é esse livro, né, O Exatamente. Aberto, O Homem e o Animal, do George Agamben, né? E ele vai falar justamente dessa animalidade do homem e da humanização do animal, né? Porque nós somos animais também, né? A gente tem essa ideia do animal racional, né? Para tentar marcar um pouco uma diferença em relação aos outros que fogem dessa razão, né? E é interessante justamente esse racional, né? Esse adjetivo que colocam junto da nossa animalização, né? Porque você falou disso que a gente não conhece, o não saber, o não conhecer, relacionado a esses sapiens, a esse homo que sabe, né? Segundo o Linneu. E o Agamben, ele traz uma provocação que é esse animal que é impossível de classificar, mas que justamente por isso essa impossibilidade de classificação faz com que a gente apresente de épocas em épocas a gente apresente recortes do que seria esse inclassificável que é o ser humano, né? Então o Agamben também vai trazer todo esse movimento da ciência que ele vai chamar de máquina antropológica, né? Essa ciência da razão que vem de uma influência muito europeia, né? De classificação, de como se desenvolveu, né? O pensamento europeu e o pensamento disciplinar. Quando ele fala desse recorte, é justamente os recortes são as disciplinas, como cada disciplina vai apresentar, né? E ele fala também que a gente nunca criou uma ciência da vida. Apesar da gente ter a biologia, a vida não era o foco central do estudo da biologia, né? E a biologia sempre objetivou, transformou, coisificou, vou usar essa expressão, coisificou o objeto de estudo e só apresentou recortes, fragmentos desse objeto. Esse objeto como um todo, ele sempre foi difícil. E talvez o movimento ecológico mais recente do século XX foi que tentou fazer essa ponte, a ecologia humana. A própria ecologia tradicional é um pouco um esforço, né, dessa teoria de tudo, de reunir e de tentar explicar, não a partir dos recortes, mas a partir de linhas que unem, que conectam a gente no nosso ambiente, como o ambiente também influencia, né, a gente. Então o Agamben ele vai trazer um pouco essa crítica, essa máquina antropológica, né, essa necessidade de classificação, e ele vai trazer alguns autores, como eu já falei, o Huxley, né, os mundos subjetivos, os mundos próprios que o Huxley traz, né, que ele vai questionar também esse desenvolvimento como foi apresentado por Darwin, esse evolucionismo. Ele não é tão linear quanto mostram para a gente, né? Existem outras conexões imprevistas, né? E justamente nessas transformações que o ambiente passa e como essas transformações também reverberam na gente, né? E que às vezes a gente sempre é apresentado para a gente essa história da evolução como uma coisa linear e ela provavelmente não é linear, né? E também uma influência de um outro pensador, que é um filósofo, Heidegger, né, e o conceito de Dasein, do ser aí. É justamente esse conceito do ser aí que o Agamben vai falar sobre essa fratura, sobre esse aberto. Por que ele é um aberto? Porque ele está se tornando. Aquilo que a gente diz que o homem é, ou que a gente quer que o homem seja, a ciência também projeta um homem ideal, né? O homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né, com as
né? As medidas perfeitas, o equilíbrio, a harmonia. Isso também é uma construção do pensamento racional, né? E às vezes a gente está tentando encaixar todo mundo nesse ideal de homem, de humano, né? Uhum. Então a Agamben vai falar justamente dessa dificuldade, que a classificação ela é um pouco que é um recorte, é um fragmento de uma coisa muito mais complexa, que é difícil de classificar, que é difícil de rotular, né? E aí, Então, essa ideia que você traz aí, André, do aberto, é um conceito muito precioso, porque nós somos uma espécie em aberto, né? Essa ponte que liga o animal ao humano é uma ponte que muitas ciências têm lançado um olhar, mas com essa materialização, com essa coisificação do que nós somos, a ciência perdeu a potência, né? Porque, como você mesmo coloca, tenta essa classificação parcial, fragmentada, esquartejada da nossa condição, né? Então, só para essa tese que você traz da linguagem, é uma tese muito potente. O que marca a transição do animal para o humano é o desenvolvimento da linguagem, que ocorre, sobretudo, nesse tempo que a gente chama de revolução criativa, ou seja, um tempo de aproximadamente 70 a 30 mil anos atrás. É muito recente. Outros teóricos vão situar o lugar da interdição do incesto, quando esse bichinho que transava com a mãe, com os irmãos, que se reproduzia sem a culpabilização, né, dessa relação parental, isso tem uma fissura na condição subjetiva. Isso é o que a gente chama na antropologia e na psicanálise da interdição do incesto, que é uma outra marca dessa transição. Outros vão aportar a reflexão na ritualização da morte, né? Há hipóteses que dizem que os nossos parentes próximos, os neandertais, foram os primeiros a ritualizar de um determinado tipo específico a morte, o que vai levar uma ligação mais forte com essa ideia da transcendência, do divino, né? Mas é o Sapiens, nesse processo já da transição criativa, da revolução criativa, que vai fazer uma ligação mais forte. Então, há muitas hipóteses para a gente pensar essa transição do bichinho humano para essa condição que a gente chama de humana, que é preciso problematizar, né? O Franz Boas, por exemplo, ele tem um livro, A Mente do Homem Primitivo, que ele vai dizer que não vê muita diferença da mente do homem primitivo para a mente desse homem supostamente moderno e civilizado, né? Porque há coisas que são, entre aspas, tão animalescas quanto daquele animal, né? Se você pensa, por exemplo, a guerra, se você pensa, por exemplo, produzir arsenal atômico para destruir toda a humanidade, há algo mais selvagem do que isso, né? Então, é uma reflexão pertinente para a gente começar a ter um olhar crítico para essa condição que a gente chama de humana, né? Que o Agamben problematizou bem isso. Então, a leitura sobre a nossa espécie, sobre a nossa ecologia, é uma leitura que requer novas problematizações. O Darwin, por exemplo, na Origem das Espécies, ele trata muito superficialmente da espécie humana, dado a complexidade dessa espécie. Ele só vem retomar isso quase mais de uma década depois, quando ele publica A Origem do Homem e a Seleção Sexual. E ali ele já traz uma leitura muito interessante sobre a nossa espécie, né? De lá para cá, novas teorias vão sendo descobertas. Eu tenho me ocupado de estudar bastante a teoria freudiana sobre a nossa espécie. Eu acho que Freud é um dos intelectuais que lançou um olhar muito profundo para entender a nossa espécie. O Freud estudou linguagem, estudou biologia, estudou neurologia, estudou arqueologia, estudou simbologia, religião, para dar conta de responder um pouco a dinâmica e o comportamento da nossa espécie. Diferente de muitas áreas de conhecimento que encarcera a cultura para interpretar o humano, a sociedade para interpretar o humano, a biologia para interpretar o humano, os artefatos. Essa lógica fragmentária que o Agamben problematiza não vai dar conta de responder essa pergunta básica, central que você nos fez,
que é que somos, né? E aí, nesse sentido, a ideia de evolução, que é uma ideia que permeia a reflexão sobre a nossa espécie, ela, para alguns teóricos, expulsou a dimensão que a gente chama de criacionista, né? Ou seja, a possibilidade de um design inteligente que deu origem à vida, ela foi banida da hipótese da teoria evolucionista. Um dado interessante, por exemplo, que o Wallace, que partilhou com o Darwin a criação da teoria da evolução, ele morreu estudando fenômenos paranormais, né? O próprio Einstein, ele dizia que, apesar da gente ter que dar essa densidade, entre aspas, material da vida, a gente não pode perder o encanto de que há um princípio criador de tudo. E esse princípio é o que as culturas vêm chamando de Olorum, de Tupã, de Deus, de Jeová. Alguns mais céticos chamam de caos, mas é aquela velha questão. O que existia quando não existia nada, né? Então, essa lógica evolucionista que você pontuou muito bem não pode ser pensada como algo linear. Há fósseis dentro dos fósseis, né? Há intervalos que precisam ser problematizados. E eu me recordo aqui agora de uma obra que eu estou lendo, do Amit Goswami, chamada Evolução Criativa, onde ele retoma a reflexão darwiniana sobre a evolução, estabelece algumas críticas, porque a teoria darwiniana não dá conta desses intervalos, desses fósseis, pelo menos até agora, e ele coloca a possibilidade de que a gente pense um estado de consciência superior para dar conta dessas lacunas, né? Então, ele agrega a teoria da evolução com a do design inteligente, da consciência criadora, do grande espírito, Então, ele liga esses mundos e o livro é uma coisa muito interessante. Mas, em se tratando de evolução, me veio à cabeça aqui agora que você uma vez me apresentou um outro livro do Tim Gold, Estar Vivo. Não sei se você lembra, mas é um livro que me tocou bastante, eu gosto muito dele. Queria que você falasse um pouquinho assim, o que é que te tocou nesse livro e o Tim o que é que o Gold Tim Gold toca aí sobre a evolução, né? O Tim Gold, ele traz também ele junto com a Agamben, eu vejo assim, tem pontos bem em comum, né? E o meu interesse era mais sobre esse estudo sobre o movimento e a importância do movimento na evolução da nossa espécie, por exemplo, né? O caminhar, como o fato da gente caminhar sobre os territórios, sobre o ambiente, como esse caminhar influencia, né? Influencia a nossa percepção, né? E como esse caminhar também ele ajudou esse ser a ficar bípede, virar um bípede, né? Foi esse ato de caminhar, de percorrer, né? E ele vai jogar isso também para o próprio exercício do pensamento, o pensamento em movimento, né? Então ele vai trazer também uma ciência que não se fixa, né, numa racionalidade. Ela se provoca a si mesma, se questiona, né? Essa racionalidade. E está muito influenciado por teóricos da complexidade como Deleuze-Guattari, né? Os 1000 platôs, e toda essa linhagem do pensamento, né? E aí a gente tem aqui Foucault, né, presente, o próprio Gregory Bateson também presente, de uma outra maneira. Eu queria mostrar aqui, Jura, essa imagem. Não sei se você está vendo direito. Aí agora está melhor. Pronto. Sim, tá. Essa imagem é do livro do Darwin, né? E o Tim Gold faz uma provocação a essa imagem, que ele vai falar que essa imagem ela traz uma mensagem subliminar, né? Que é a comparação do pé de um ser humano com o pé de um chimpanzé. Só que esse pé desse humano não é um pé de um humano qualquer, né? E também para a gente até problematizar um pouco como cada cultura e como cada povo, o design do corpo está moldado também com a maneira como ele interage com o meio.
porque esse pé é um pé que foi disciplinado, o pé do humano, aqui é o pé do chimpanzé, né? O pé do humano, que é esse pé daqui e essa mão, esse pé foi disciplinado pela bota, pelo sapato, pelo calçado, né? Então, o Tim Gold vai questionar esse natural e esse artificial que sofreu uma interferência da técnica, né? Então, tipo, esse humano é uma construção também, nesse caso, de mostrar que a gente é mais evoluído, porque a gente, tecnicamente, a gente passou por um processo de disciplinarização, né? Diferente do animal. Então, também, já trazendo para a nossa discussão, o que você falou da revolução criativa também é uma revolução que tem uma interferência de técnicas, uma técnica de desenho, uma técnica de caça, uma técnica de construção de um instrumento, de uma arma, de um artefato, né? E o Tim Gold vai trazer essa provocação. Uhum. Realmente é um livro bem extenso e denso, né? Ele vai falar de outras coisas, né? Ele é um antropólogo, ele é da área da antropologia, mas tem muita psicologia também, tem muito, né? E ele traz pensadores que trazem novos rumos, vou dizer assim, né? Novas perspectivas sobre essa ciência tradicional, né? Enriquecendo mais o nosso olhar. Então, também, já trazendo um pouco, queria que você falasse, né? Você falou da revolução criativa, e trazendo um pouco esse olhar, essa crítica à evolução, como Darwin propõe, esse lugar da técnica, né? Nessa transformação do Homo em sapiens. Então, de fato, André, você mostrou aí o pé e a mão, né, que são dois campos de transformação no nosso corpo enquanto espécie, né? Você vê que são mãos onde as unhas já não são mais garras, onde os polegares oponíveis nos permitiu o manuseio e a construção de ferramentas. Então, a tecnologia está extremamente relacionada ao nosso processo de humanização, de sapientização, né? O domínio da técnica, o domínio do mundo, né? A relação com a técnica, a relação com o mundo, produziu a nossa forma de ser sapiens. Mas eu gosto muito dessa provocação do Tim Gold de pensar a evolução como um movimento, porque quando a gente dá fixidez, a gente perde a capacidade de pensar essas transformações quase surreais, né? De um ancestral de 7 milhões de anos para essa condição que nós temos hoje. E aí o Amit Goswami, ele traz uma reflexão na Revolução Criativa que é interessante, que é pensar a existência fora do espaço-tempo, né? De entender que há algo que ocorre através de comunicações sem sinais. Então, pensar a relação do humano com o mundo a partir de ondas infinitas de possibilidades, né? Então, isso quebra totalmente esse olhar fixo, como a gente vê o ambiente, a condição humana, a natureza, a tecnologia, porque tudo é sempre uma onda de possibilidades, ondas infinitas de possibilidades. E o que nós vemos é um fenômeno do que se precipitou nessa existência e marcou, mas outras infinitas possibilidades aconteceram, poderão acontecer, né? E isso traz uma nova dinâmica para pensar a evolução de todas as espécies, particularmente da espécie humana, né? Professor, só para completar um pouco a reflexão que o Tim Gold fala dessa imagem específica que eu mostrei, que ele vai dizer o seguinte, que esse pé é o pé de um homem da Inglaterra que usa bota, que foi disciplinado pela cultura dele, né? E que se provavelmente se o Darwin escolhesse os pés de um indígena ou de um africano, a diferença entre os pés do chimpanzé e desse homem que anda com os pés no chão e que os pés estão rachados, estão cheios das marcas do ambiente onde ele vive, provavelmente a diferença não seria tão gritante quanto na foto do pé disciplinado, do homem inglês, né? Exatamente, então, André. Eu, por exemplo, quando eu visitei os terraços de arroz lá nas Filipinas, eu observei bastante, porque são grupos humanos que vivem nas montanhas, né?
Então, o pé tem um formato totalmente diferente do nosso pé. Se você pega uma pessoa que trabalha hoje com pesca, uma pessoa que trabalha catando frutas na floresta amazônica, como os açaizeiros. Então, esse pé, esse corpo, ele se molda à dinâmica do ambiente. E a gente não pode pensar essa espécie de forma fixa. Nós estamos enquadrados nessa classificação de sapiens, mas dentro dos sapiens há muitos sapiens, né? E se a gente pensa os mundos subjetivos, aí é que, como diz o velho Freud, cada ser humano, cada alma, cada condição subjetiva é um oceano intocável, né? Então, é preciso lançar um olhar para esse processo de homogeneização da espécie, para entender características, mas sem ignorar que cada sujeito, cada sapiens, desses 7 bilhões de sapiens que hoje povoam o mundo, como foi também os nossos ancestrais, todos os neandertais, todos os australopitecos, todos os erectus, todos os denisovianos, esses todos são condição humana singulares, né? Então, acho que o Tim Gold ele saca de que a gente não pode pensar a espécie humana, né, com essa lógica fixa, né? É necessário pensar a evolução dentro do movimento. Capturar isso, esse princípio do movimento nas nossas hipóteses sobre a evolução humana. Professor, eu fiz uma pergunta aqui, mas relativa, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, mas eu queria entrar um pouco também na sua produção intelectual. Né? Você tem várias publicações, né, no campo da ecologia humana, esse esforço também de uma aproximação com a psicologia, né, com a psicanálise freudiana. E a minha pergunta vai nesse sentido, que quando a gente analisa o ambiente, né, as questões ligadas ao que a gente chama de ecologia, né, o paradigma ecológico, é sempre um olhar que a gente lança para fora, né? E o professor Juracy Marques tem uma trilogia muito interessante, né, as 3 ecologias do professor Juracy Marques, né? Que vai falar a ecologia do corpo, da alma e a ecologia do espírito, né? Então você faz um movimento um pouco inverso daqueles que a gente faz quando a gente adentra a questão ecológica, que é de lançar um olhar para fora. O professor Juracy Marques traz um olhar para dentro, para a gente pensar a ecologia a partir desse interior, dessa coisa mais próxima que a mente. É um próximo, mas é um próximo complexo também, como o senhor já frisou aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão psíquica e da importância desse estudo e dessa aproximação para o campo da ecologia humana em específico. Né? Qual é a importância desse estudo, dessa aproximação com a psicologia? André, que bom você recuperar esses 3 cadernos que eu publiquei, né? Ecologia da alma, ecologia do corpo e ecologia do espírito. Primeiro é a gente fazer uma ruptura radical com o campo da homogeneização. Então, quando a gente fala índios, quando a gente fala humanos, quando a gente fala pescadores, essa homogeneização, ela invisibiliza essa condição subjetiva, né? Então, se a gente fala humanos, eu e André sumimos e viramos uma coisa que não existe, né? Então, a primeira coisa é uma ruptura com essa lógica homogeneizante e invisibilizadora da condição subjetiva humana. Cada humano é um universo muito singular, como dizia o Freud. Então, o meu primeiro exercício nessa escrita era de que quem vai estudar a espécie humana, ele precisa entender que, apesar da gente criar campos de classificação para capturar essas lógicas coletivas, a gente não pode perder de vista que cada sujeito humano é um universo singular, né? Eu lembro que quando eu escrevi Ecologia da Alma, eu fiz um comparativo. Quando um pajé desencarna numa cultura indígena, é como se houvesse um deserto de um saber que a gente não recupera, né? Instituindo outro pajé. Mas que se você tinha uma planta, uma orquídea que não foi extinta, quando ela morria, colocaríamos outra planta e havia uma substituição.
E eu lembro que um aluno disse, não, professor, nem as orquídeas são substituídas. Cada orquídea é um mundo muito particular. E ele está coberto de razão. Essa singularidade da ecologia ela precisa ser recuperada. Porque nessa lógica mortificante, classificatória, arbitrária, nós classificamos para dominar, né? Classificamos para invisibilizar. E, geralmente, nós classificamos e invisibilizamos os pobres, os negros, né? Os judeus, os gays. São geralmente categorias que estão fora do discurso supremacista, né? Então, há uma intencionalidade na invisibilização. Há uma intencionalidade na homogeneização. Então, meu primeiro esforço com essa escrita foi isso. Mas, quando eu estava fazendo esse exercício intelectual, eu me dei conta, quando eu trabalhava com os grupos indígenas da Bacia de São Francisco, de que eles tratavam a natureza de um outro jeito, né? À época, eu já tinha visitado alguns países, estudado na Europa, tinha ido para os Estados Unidos, e eu me deparava com uma ecologia humana que estava muito enraizada no campo material. O mundo tem que ser pensado pela matéria, a ciência tem que ser material. E isso instituiu uma lógica civilizatória que colocou o mundo como ele está. Enquanto isso, os índios da Amazônia tratando uma árvore como algo sagrada, os nossos índios tratando o Rio São Francisco como algo sagrado, que tem um espírito. Eu trabalhei com culturas banto nos terreiros de candomblé, falando que as pedras tinham vida, que se reproduziam. E ali eu vi uma outra ecologia. Onde eu visitei era uma ecologia da matéria. A árvore não é um ser vivo, é quase um objeto inanimado, né? E por isso a natureza se tornou um objeto de abusos, diferente da ecologia dos povos tradicionais, onde essa natureza ela tem vida, ela é um espírito, ela está numa condição evolutiva, inclusive, muito maior do que a dos sapiens. Eu trabalhei com um grupo na Amazônia que determinados animais, a exemplo do beija-flor, é considerado um ser muito evoluído e eles reverenciam. Há culturas que tratam uma árvore como um ser muito evoluído, né? E nos coloca e quebra essa lógica antropocêntrica que nós usamos na análise da ecologia. Então, aquilo me veio a ideia de escrever um livro falando de uma ecologia que morava na alma, né? Essa ecologia dizia basicamente o seguinte: você pode entrevistar um engenheiro, por exemplo, que olha para uma cachoeira e de dentro dele sai a seguinte intuição: é um objeto perfeito para gerar energia. Aí você entrevista um grupo de índios que olha para aquela mesma cachoeira e de dentro dele sai a sensibilidade que diz: ali é um lugar sagrado que moram os espíritos encantados. Essa lógica civilizatória que nós trabalhamos vai dizer que o pensamento do engenheiro é moderno, é evoluído e que o pensamento do índio é atrasado, é selvagem. Mas vejam que nos colocou essa opção por esse modelo de pensamento. Nós arrasamos o planeta, a casa que nós vivemos, que ganhamos de presente para morar. E essa lógica é tão perversa que tem, ao longo de séculos, tentado eliminar as pessoas, os seres que pensam a natureza como um ser sagrado. Veja a tentativa no nosso país de exterminar os povos indígenas, né? Então, hoje, a ecologia se depara com modelos que têm que ser tensionados. E eu digo para você, mais do que nunca, nós, a humanidade, precisa olhar para a ecologia dos povos tradicionais, a forma como eles olham para a natureza. E a gente tem uma posição muito crítica e radical a essa lógica racional, materialista, que tomou conta do pensamento ecológico no mundo, né? Então, eu escrevi sobre isso nesse livro Ecologia da Alma, e quando eu falei disso, eu entrei no corpo, e eu me deparei que é com o próprio corpo, André, que a gente experimenta o mundo. A ecologia, antes de ser um objeto físico, antes de ser isso, ele é um estado de consciência, né? Então, André, como eu estava falando na ecologia do corpo, eu me deparei que é com esse corpo, com esse estado de consciência que nós experimentamos o mundo, né? E é no corpo que nós vivemos as primeiras experiências ecossistemas. O corpo é o primeiro ecossistema com o qual nós nos relacionamos. Então, ele tem uma ecologia muito singular e que nós banalizamos, né?
Nós criamos um corpo fictício para viver no mundo e nós precisamos recuperar esse corpo. É ele que é a nossa própria alma, né? E depois de falar dessas duas ecologias, eu me deparei com uma questão chave, que é o mundo da transcendência. Por que não trazer a dimensão espiritual para a ciência? Por que não pensar que quando os povos africanos falam de uma natureza viva, divina, como é o caso de Oxóssi como mata, de Iansã como os raios, de Tempo como os ventos, de Ogum como os metais, e reverenciam isso e respeitam isso, e incluem isso dentro de uma lógica da transcendência, por que isso não é uma espécie de ecologia? Por que não pensar o mundo espiritual como um mundo que integra a nossa forma de viver e nos relacionar com o planeta? E aí eu trago a escrever esse último livro, que é a Ecologia do Espírito, falando dessa relação dos grupos tradicionais, sobretudo amazônicos e aqui da Caatinga, com a dimensão sagrada da natureza. Então, essas três ecologias, elas, de alguma forma, é um conjunto de reflexões que coloca em xeque esse modelo instituído na ciência de pensar a natureza como algo material, externo, né? E que, nesse momento da nossa história, merece uma posição crítica radical, né? Eu tentei fazer esse exercício escrevendo esses três livros. É muito legal. E realmente a questão da espiritualidade, né, é um tabu dentro dessa ciência tradicional, mas a gente também, eu acho que é necessário a gente olhar a ciência como algo amplo também. Essa é uma ciência e Isso. a gente tem visto em várias partes do mundo outras ciências também sendo desenvolvidas que consideram, né, que incorporam essas questões, né? Eu recentemente, por exemplo, professor, tem um documentário muito interessante sobre o Dalai Lama, o cientista, e ele vai falar como ele encontrou com a física quântica, com a psicologia cognitiva, ecos, né, entre cientistas e pensadores contemporâneos. Ele encontrou fundamentos científicos, né, que esses pensadores estavam trazendo, com preceitos muito antigos, presentes em livros sagrados do budismo, por exemplo, né? Coisas, né, isso que você traz do Amit Goswami também, né, de que um olhar transforma tudo, que tudo que a gente cria, a gente é capaz de criar esses universos também através do nosso pensamento, né, da nossa imaginação. Né? Isso, André, vi uma frase, acho que é referente a esse livro do Dalai Lama, ele falando que o Buda não se transformou em Buda num castelo, ele se transformou em Buda embaixo de uma árvore. E que Buda, na condição de elevação do pensamento, fez uma ecologia profunda e radical dessa relação dele com uma árvore. Porque num castelo, Buda não seria nunca Buda. Ele estaria dentro dessa lógica material. Foi preciso esse encontro com a árvore para ele descobrir o campo da iluminação. E eu achei isso muito bonito do Dalai Lama, né, falando da ecologia do Buda. É de fato lindo, né? É interessante como, por exemplo, o começo do século XX, né, o budismo, o zen budismo, chega na Europa e influencia desde artistas, né, artistas de vanguarda, a pensadores também, a cientistas, né, que é justamente o vazio, né, o não matéria, a não matéria. E porque a Europa nesse momento é um momento de acúmulo, né, da máquina, do desenvolvimento maquínico, né, das fábricas, das indústrias, e toda uma racionalidade, o método, a eficácia do método, a aplicação do método. E esse pensamento budista vem desconstruir um pouco, trazendo esse vazio, esse invisível, né, o silêncio, né? Uhum. É lindo isso. E André, assim, eu me vejo agora a cabeça de como é que a nossa espécie está lidando com tudo isso, né? Porque são transformações e chamados e mais chamados. E tem um fragmento da nossa ecologia
que é a continuação desse sonho material da técnica, né? Me veio aqui à cabeça o papel dos transhumanistas e dos singularistas, que, baseado nessas revoluções científicas da técnica, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da biogenética, das revoluções moleculares, eles começaram a acreditar que nós já deixamos de ser sapiens, né, há muito tempo, nós já somos uma espécie ciborgue, e eles têm razão, nós já estamos conectados à maquinaria produzida ao longo desse processo evolutivo, mas daí eles tiveram o ato de pensar na ideia da amortalidade, considerando que um dos elementos que mais apavora a nossa espécie é essa temporalidade, né? Sobretudo para aqueles que são materialistas. Porque quem não é, a vida aqui é apenas uma passagem para um outro estágio da consciência, né? Isso, a morte não apavora tanto, mas eles começaram a falar dessa ideia da mortalidade, o que o Harari traz no Homo Deus, né? E também no Sapiens, são duas obras lindas e muito importantes para quem estuda a espécie humana. Ele falar dessa ideia da amortalidade, desse sujeito que domina a possibilidade de fabricar a própria espécie, né? De fabricar o próprio humano e quem sabe, atingir a amortalidade. Então, nós vivemos um tempo de muita excitação dessa espécie, de se sentir um Deus, né? Capaz de manter o controle da vida, mas nós estamos, de alguma forma, aceitando nessa lógica discursiva um fracasso que eu queria problematizar, né? Nós vemos esses grupos falando da colonização de Marte, porque a Terra já está exaurida, né? Imagina o que é pensar a nossa relação com os oceanos, com os pássaros, com as florestas, a partir dessa lógica absurda de exaustão da natureza, né? Uma lógica de consumo doentia, e geralmente é uma mentalidade concentrada, porque menos de 3 mil bilionários do planeta concentra mais da metade da riqueza. Então, a riqueza do mundo está concentrada e esses pensadores estão imaginando que nós chegamos no colapso. Então, chegou a hora das pessoas que pensam diferente ter uma posição um pouco mais crítica a essa ideia e de reivindicar o direito de uma ecologia onde a espécie humana esteja muito bem, mas que as outras espécies também estejam bem, que a natureza esteja bem, que a gente crie sistemas de proteção da nossa espécie, mas dos outros seres, que é o que o Leonardo Boff traz no livro novo dele, o tal da... Eu não lembro bem, mas eu posso recuperar aqui, né? Mas são teses em torno do biorregionalismo. Também uma outra discussão são as biodemocracias, onde o ecologismo passa a ser chave nos debates políticos, e é importante que os ecólogos humanos entendam, e que todos os ecologistas, que não dá para a gente pensar o mundo e a ecologia afastado do campo político, porque essas mentalidades extremistas ocupam e fazem o que estão fazendo com o Brasil, né? Destruindo, usando o campo da política para promover o genocídio dos povos, a exaustão de florestas tão importantes como a floresta amazônica. Então, a gente vê ressurgir com mais potência o ecologismo político, e que tem que ser, né? Não dá para a gente fazer ecologia de bichinhos, né? Eu encontrei aqui o livro do Leonardo Boff com Mark Hathaway, chamado Tal da Libertação. Exatamente, o Tal da Libertação, que é uma obra maravilhosa, né? Eu recomendaria, é um livro lindo. Aproveitando esse gancho, pode ser que talvez a gente, se o nosso tempo acabar, eu fecho aqui a gravação, a gente retoma, tá bom? Certo. Aproveitando esse gancho, também trazendo essa questão da tecnologia, para trazer um pouco esse tema da atualidade, que é o Covid-19 e a pandemia global, né? Como as descobertas tecnológicas, elas vão empurrando a humanidade meio que a contragosto, né? Para os limites da ética, aquilo que a gente aceita como eticamente
né, aceitável, o eticamente aceitável, né, e aquilo que a gente não aceita, seja por questões morais, culturais, né, ou aquilo que a gente vai se docilizando, para usar um termo do Foucault, né, aquilo que o nosso corpo, que a gente se deixa seduzir ou docilizar, né, para incorporar a técnica, né, ao nosso cotidiano, à nossa vida. E também isso no campo do indivíduo, o uso dessa técnica, né, e aí a gente vai ver dentro da medicina, né, de todos os equipamentos, né, como a gente deixa que a técnica também seja introduzida no nosso corpo, né, a gente também tem os limites disso. Até hoje, por exemplo, o aborto, por exemplo, é um tabu, né, ético, vou dizer, que envolve essa questão técnica. E existem muitos outros exemplos, né? Então, a gente hoje está assistindo com a pandemia, né, do Covid-19, mais uma vez a humanidade se deparando nesses limites éticos que a técnica está impondo para a gente, né? Então, eu queria que o professor falasse um pouco, que é um tema da atualidade e que é um tema de grande interesse também para a ecologia humana, né? Exato, André. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é de que nós somos uma espécie recente no planeta. Se temos muito aí, temos 300 mil anos. Embora fomos nós que causamos um estrago substancial, né? E estamos colhendo o Covid e as outras pandemias, é uma resposta da natureza à nossa forma de agredi-la, né? Então, essas pandemias, elas são produzidas a partir de um modo de interação danoso, destruidor da natureza. Você ter ideia, as borboletas, eu mesmo estou aqui na roça, os passarinhos estão cantando lá fora, as árvores estão muito felizes, as borboletas estão lindas, os beija-flores. Quem está ilhado sou eu aqui, né? Eu acho que eles estão meio estranhando. Meu Deus, o que é que está acontecendo com essa espécie aí? Que eles se trancaram todos, né? Então, o vírus tem um endereço pontual, é a nossa espécie. E se nós não aprendermos dessa vez, André, eu não sei quando nós vamos aprender, porque é um checkmate do planeta a nossa forma de instituir esse modelo civilizacional etno e ecocida, né? Então, nós precisamos parar para parar. O Krenak diz uma coisa muito legal. Ele diz assim que nós fomos obrigados a fazer a entrar no campo de meditação forçado. Tinha que ser assim, né? Porque não é possível que, usando esse saber sapiens, se é que a gente pode chamar isso de um saber, nós estejamos caminhando para a destruição do planeta, para a destruição das florestas, para os arsenais bélicos que podem destruir a humanidade. O que é isso? Que condição é essa? Como é que a gente está usando a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para destruir o lugar da nossa existência, né? Então tem algo errado nesse processo todo. Tanta ciência, tanta técnica, para quê, né? Então chegou um momento em que nós precisamos parar para pensar um pouco sobre isso. Agora trancados e olhando o mundo pelas janelas, pelas nossas janelas, não só físicas, mas simbólicas também. E, de alguma forma, delirando sobre isso, né? Então, nós vivemos um momento muito delicado, mas eu acredito, como diz o Krenak, que o presente é um grande presente. Nós precisamos aprender e sair dessa pandemia buscando um novo modelo de civilização, tendo a clareza de que esse modelo de consumo que nós instituímos ter uma clareza que a concentração de riqueza, que essa lógica instituída por mentes extremistas e perversas que ocupam os espaços políticos, coloca em xeque isso que nós chamamos de ecologia da espécie humana. É um momento chave da nossa espécie e eu tenho uma esperança que a gente vai sair melhor desse momento, né? Tomara. Professor, eu acho que a gente tem um tempinho mais, né? E eu queria já
pegar de novo esse gancho, né, do Covid, desse novo momento, desse novo ser que a gente espera que renasça, né? Para falar também de trazer dois conceitos nesse caso. Um conceito que é um conceito de competição, né, que é introduzido pelo Darwin, né, de competição, e o de colaboração. Você acha que nesse momento agora, a gente meio que o capitalismo instituiu, né, uma lógica competitiva entre os países, né, entre as pessoas, né? E a gente agora vê um momento que essa tecnologia também tem sido usada para essa colaboração, justamente pela sobrevivência da espécie, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. André, inclusive, a competição é um termo caro à ecologia, né? A gente sabe que ela é vendida como a grande âncora da teoria da evolução, o que é um grande equívoco. O Darwin, apesar de falar da competição, ele trata especificamente na cooperação, né? E quando se criou a ecologia humana, foram importados conceitos da ecologia clássica, a exemplo de simbiose, comunidades, competição, cooperação, e circulou por um bom tempo a ideia de que nós somos espécies que competimos. Não foi isso que tornou os sapiens entre aspas, uma espécie de sucesso. O que tornou os sapiens uma espécie que conseguiu chegar ao século XXI com tantos indivíduos foi, sobretudo, a cooperação, né? Nós somos uma espécie que coopera. Agora, no campo da competição que existe, né, as espécies no processo natural de vida, na relação com o meio, disputam determinadas coisas, espaços para manter a sua sobrevivência. Nós também disputamos. A diferença é que nós somos uma espécie que disputamos, às vezes, o objeto nada, né? A gente não está brigando por uma comida para sobreviver. Tem pessoas brigando para acumular e já tem comida demais. Tem pessoas que têm fortunas para durar 10 gerações e está brigando para que quem não tem comida não tenha direito à comida. Então, existe uma lógica quase que esquizofrênica no lugar disso que a gente chama competição na espécie humana, né? Nós competimos, às vezes, com um fantasma, com delírio, né? E é da nossa espécie. Por isso que eu acho que o Freud tem que ser recuperado no campo da ecologia humana. Porque a relação com, entre aspas, a mercadoria não é uma relação pela necessidade. É pelo fetiche, como dizia o velho Marx. Nós usamos um sapato não é para ele cobrir e proteger os pés. É para ele instituir uma diferença em relação ao outro, né? Então, é uma reflexão que precisa ser trazida para o campo da ecologia humana, mas não dentro da lógica de como a gente observa com as plantas e os animais e os outros animais na natureza, né? Nós somos uma espécie bastante complexa, né? Lidamos com campos de existências bem diferentes dos outros seres, e toda essa complexidade tem que ser trazida para a gente entender melhor o comportamento da nossa espécie, né? Sobre o Covid em particular, André, uma coisa que me chama a atenção se a gente olhar, por exemplo, nós estamos o entendimento de que a pandemia é decorrente da destruição dos ecossistemas. A Amazônia aqui no Brasil está correndo um sério risco, né? Porque, apesar de tudo, nós sabemos que a Amazônia é um bolsão de vírus e que pode desencadear outras e outras pandemias, e isso não tocou a gestão política do nosso país, né? É o momento da humanidade pensar a proteção da natureza, dos ecossistemas, para que outras pandemias não sejam desencadeadas. E, enquanto isso, o agro e o hidronegócio associado a essa política que está instituída no nosso país está a 1.000 quilômetros por hora no processo de devastação, de domínio da natureza, e parece que o que eles estão dizendo para a gente pouco importa a experiência da pandemia, né? Então, temos muito a aprender assim, com essa experiência.
é provável que esses campos de disputa permaneçam após a experiência do Covid. Espero que a gente saia vivos dessa, espero que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente esteja falando sobre ecologia humana. Se não, foi muito bom ter vivido até aqui. Foi muito legal, eu fiz o que minha consciência me permitiu fazer, mas sempre dentro de uma lógica, de uma ética, de respeito à natureza, os outros seres, os meus semelhantes, né? Até porque a dádiva de viver é uma dádiva muito, muito especial e a gente deveria honrar isso, né? Eu espero que a humanidade aprenda com essa pandemia. Professor Juraci Marques, a gente está chegando no nosso tempo, né? A gente está completando 1 hora já de gravação. Eu queria deixar aberto, se o senhor quiser falar mais algo sobre o tema. André, talvez eu queria dizer que, sobretudo para os ecólogos humanos, né, que é um novo momento e a gente precisa abraçar esse campo do conhecimento de forma diferente. Ele tem uma potência diferente das outras ciências, porque ele fez uma ruptura com a disciplinaridade. A gente precisa de modelos holísticos para pensar o comportamento da nossa espécie. A fragmentação cartesiano-newtoniana não dá conta da nossa necessidade para pensar a espécie humana, para pensar o mundo, né? E acho que a ecologia humana, como dizia o Tapia, é uma ética para a vida e ela pode ser um campo de potência nesse novo mundo em busca de um novo padrão civilizatório, né? De um novo paradigma de vários sentidos, quer seja político, econômico, ambiental. Então, eu queria dizer para os ecólogos humanos que chegou a hora da gente dar as mãos e dar mobilidade a essa experiência que nós temos discutido na academia, com os povos, né? E eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito do Tapia, né? A ecologia humana é, sobretudo, uma ética para a vida. A gente deve estar inspirado nessa ética para sonhar esse outro mundo possível, né? E eu queria fazer este chamado aqui a todos os ecólogos humanos do mundo a se darem as mãos para a gente dar mobilidade a essa potência de pensamento que é o campo da ecologia humana. Muito bem. Muito obrigado, professor Juraci Marques, por esse bate-papo, nessa conversa. A ideia da SAB é justamente de ter momentos de trazer uma linguagem mais acessível, né, para um público em geral, um público que também muitas vezes nem conhece a ecologia humana, né? E a gente agradece à Sociedade Brasileira de Ecologia Humana pelo espaço, né? E dizer que esse ciclo de conversas é uma série, né? A gente vai ter aqui outros temas, outros convidados ao longo desse ano, discutindo o lugar da ecologia humana no Brasil, no mundo, e a gente vai ficar conhecendo também um pouco do que vem sendo produzido nesse campo, né? Nessa ciência transdisciplinar que é a ecologia humana. Muito obrigado, professor Juraci Marques, pela participação. Obrigado, André, e obrigado à Sociedade Brasileira de Ecologia Humana pelo convite.